E aí foi onde eu, nossa, legal, dá para eu conseguir aplicar isso não de forma direta, mas de algum jeito, psicologia de forma ampla, né? A gente fala sobre a humanidade específica, a humanos ali, né? O psique e tudo mais. E aí eu comecei a entender e me atrai muito. Vindo para a parte da tecnologia, foi onde, assim que eu entrei na parte de design conversacional e tudo mais, eu comecei a perceber, cara, quanto do que eu já sei dá para encaixar aqui, coisas que eu já li sobre. E aí eu teve o clique que é a comunicação, ela sempre esteve aí, independente da tecnologia. Então, muita coisa é meio que depende do ser humano que aconteça. Se já depende do ser humano, logo o contexto, o lugar onde ela está com essa se comunicando, perfeito. Então, como eu estava olhando para de assim, chatbots ali, contados inteligentes, eu consegui ter essa percepção e esse entendimento. E me abriu um outro tema, que é o Rex Writing, que eu não sabia o quanto da escrita especificamente impactava também. Então eu comecei a entender que a minha fala, em alguns. Na minha vida especificamente, comecei a prestar atenção mais na minha fala. Eu vindo trabalhar, descrever fluxo, aí tem a famosa frase, né? Gente, vamos neutralizar a língua aqui nesse fluxo, vamos deixar de forma que todo mundo que leia consiga se sentir aqui nessa conversa. Aí eu falei, nossa, mas como assim? E, tipo, não é só o gênero, é tudo uma questão de pessoas mesmo. É como eu não neutralizo aquele texto para, independente da pessoa, do tipo da pessoa, ler aquilo ali e ela consiga se ver ali, em algum nível. Ou se sentir como humana, né? Uma pessoa. E aí onde eu comecei a prestar atenção na minha fala. Eu percebia que na minha fala tinha algumas coisas que não eram tão legais. Assim, sabe? Quando você começa a se educar pelo que você está lendo e estudando. E eu comecei a perceber certas falas, sei lá, preconceituosas, e por aí vai, né? E eu comecei a ter mais cuidado. Então, e é meio que automático isso. Comecei a ficar tão, não fissurado, mas tão, prestar tanta atenção que eu comecei a prestar atenção na fala das pessoas, no dia a dia. Concordâncias, verbos, como a pessoa aplicava, que ela trocava, jeitos que certas pessoas tinham de falar, gírias. E eu comecei de fato a ficar meio que tipo, como é que cada um constrói a sua própria linguagem, seja escrita ou falada. E aí eu juntei, né? Como a pessoa constrói, como é que a outra pessoa interpreta, logo existe a psicologia por trás aí. E aí eu comecei a ficar mais, tipo, impactado no quesito quanto do que eu estou fazendo no dia a dia impacta as pessoas também. Não é só, tá, entreguei esse fluxo aqui. Ah, beleza. Só que às vezes quem tá lendo pode ter um impacto na frase que leu. E isso eu comecei a prestar atenção e perceber que de fato eu não estou fazendo só um produto por produto e vai gerar um valor por trás. Mas é o fato de impactar pessoas. Estamos começando mais um episódio do CXZ AI, um podcast dedicado a conversas com profissionais da área de design de experiência conversacional e inteligência artificial. Então, se você já conversou com algum Alexa, um chatbot em um site ou até mesmo no WhatsApp, você provavelmente conversou com algum projeto de alguma pessoa que vai estar nesse podcast. O meu nome é Caio Calado, trabalho com design conversacional desde 2016, também organizo uma comunidade independente na mesma área chamada Bots Brasil. E eu gosto muito desse mercado, ele vem crescendo, evoluindo e expandindo aqui no Brasil e no mundo, e eu sou apaixonado por isso. E hoje a gente vai ter mais um episódio da nossa temporada dedicada aos elementos do design conversacional. Inclusive, esse é um dos últimos episódios da temporada. Mas se você trabalha projetando, escrevendo conversas, se quer saber como criar arquiteturas de soluções para melhorar a experiência de clientes ou até mesmo inovar através de experiências conversacionais, seja via chatbots ou até mesmo voice bots, essa temporada foi feita para você. E nesse episódio a gente vai falar um pouco mais sobre a psicologia da comunicação. E como esse elemento se relaciona com o design conversacional, né? Inclusive, você que está ouvindo a gente aí, conta pra gente aí nos comentários se você já pensou, né, em utilizar a psicologia no seu design, como é que você pode adotar, né, técnicas de psicologia no seu conteúdo das suas conversas, né, ou das conversas que você escreve, ou como você acredita que a psicologia da comunicação pode melhorar, né, as experiências do seu projeto. E você pode ir comentando aí, pode mandar uma mensagem para a pessoa convidada que eu vou apresentar ele já já, e pode ir falando com a gente que a gente vai trocando essa ideia com você. Enquanto você está escrevendo aí a sua opinião, mandando aí sua mensagem para a gente,
Hoje eu tenho o prazer aqui de apresentar, né, e convidar uma pessoa que eu já conheço há muito tempo. Eu estou bem feliz de estar aqui. A gente já, enfim, durante a conversa vocês vão ver que a gente já tem muita experiência e figurinhas trocadas ao longo do tempo. O nome dele é Luiz, mas provavelmente eu vou chamar ele de Mota em algumas vezes. A gente já está aí há vários anos aí se conhecendo e trocando experiências. Mas enfim, o Luiz Mota, ele é tecnólogo em programação e jogos digitais e é graduado em sistemas de informação. Hoje atua como Design Intelligence, vem também como Design Ops, né? Com experiência em construção em contatos inteligentes e chatbots para grandes empresas. Ele foi ganhador do primeiro hackathon de chatbots do Brasil. Eu diria que eu estava lá, eu vi. E gosta muito de misturar o mundo lógico, a programação e o mundo fantasioso da arte para entender como seria, né, o comportamento humano nesses cenários. Mota, bem-vindo. Que bom que está acontecendo. Muito obrigado aí pela disponibilidade. Como é que você chega aí para nossa conversa? Tô muito empolgado, bem animado para esse papo. A gente já tem um tempo longo aí, né? Esse começou em 2016, eu comecei em 2017. Eu acho que tem bastante coisa aí que a gente já trocou ideia e conversou. E estou empolgado para falar sobre esse tema, que é um tema muito específico, né? Que às vezes a gente acaba não dando muita certa. Ou às vezes trata ele, só que não é tão especificamente focado em alguns termos e algumas coisas. Acaba sendo intrínseco ali, né? No dia a dia. Mas é isso. Pô, hoje a gente vai meio que olhar aí pro tempo, vai abrir o álbum aí de figurinhas, vai ver como é que a gente foi evoluindo ao tempo. Eu e o Mota, a gente já teve muita experiência aí no passado. A primeira parte dos episódios aqui dessa temporada, a gente tá falando muito sobre a vivência na área, né? Como é que foi a nossa experiência, como é que tem sido a nossa experiência de projetar experiências. E eu sou meio suspeito de perguntar, porque eu já sei mais ou menos algumas histórias. Mas eu queria ver como é que você contaria essa história, né? De como é que você começou a trabalhar com design convencional, como é que você entrou para esse mundo dos bots, como é que foi para você essa jornada? Maravilha. Eu era, tipo assim, eu sempre gostei de programar, né? Eu sempre procurei por esse viés. Mas sempre tive um pezinho na parte de designer. O senso estético que o pessoal fala, né? Eu sempre tive uma facilidade em olhar certas coisas e organizar ali o layout, essas coisas. Mas eu comecei na ilustração de jogos. Fiquei na ilustração de games durante 2 anos, jogos educacionais. E aí, só que na época a vaga que eu entrar era um programador e alguém para designer. Eu queria entrar programador, só que meu colega, ele não manjava nada de designer. Aí ele falou assim: Ô Luiz, cara, não sei nada. Aí eu falei: não, tá, bora. E era estagiário, a gente tinha estagiário, era o nosso primeiro trampo. Eu falei: tá, beleza. Aí entrei. E desde então, aí eu comecei a me, digamos assim, estudar mais sobre e me aprofundar. Na época, sobre ilustração e tudo mais, fiz cursos, né? E o máximo de experiência, de UX, o termo em si, que eu sabia, era muito. Que eu comecei a entender, entrar nesse universo, era muito no quesito de como as pessoas iam interpretar a tela. No caso, como eram para crianças ali, então como que elas iam entender a posição do botão, como é que elas iam clicar, a questão do ato de ter alguma ação a ser feita na tela, ou ali no tablet, né, que a gente criava jogos também. Então é um negócio que foi muito nesse início. E aí, na época, eu estava meio que um pouco, não saturado, mas o desafio não era tanto mais. Chegava às vezes o roteiro para a gente poder construir o jogo, não tinha tanto desafio no quesito cognitivo ali para mim. Eu sempre busquei essa coisa. E eu falei, nossa, aí chegava as paradas, eu fazia meio que rápido ali, né? Do jeito que eu já sabia. E eu falei, não, tá. E aí foi quando eu vi a vaga, é até engraçado isso, que era pro marketing na época era TechNet, aí TechBlip virou Blip. E aí, na época lá, eu falei, tá. Aí tinha que fazer umas composições, né, de umas artes lá. Aí eu fiz duas, mandei. Na hora que passou eu e mais uma pessoa, essa pessoa passou. Depois a gente ficou amigo depois, a gente ficou amigo depois. Só que na hora que eu entrei, foi muito estranho porque quem entrou foi outra pessoa. E aí me chamaram assim, Luiz, eu queria conversar com você, porque a gente identificou que o seu perfil tem um viés muito de produto, você tem um jeito assim. Eu falei, a gente está abrindo uma vaga. Você quer participar? Aí eu falei, olha, se vocês estão vendo em mim isso, é claro que eu quero. E aí foi onde eu comecei a entrar nesse universo, mais especificamente, né? Desenhar arquiteturas conversacionais, entender os canais, e foi muito, muito legal, porque assim que foi apresentado o time, eu nem tinha feito a entrevista ainda. Apresentado o time,
pessoal já falou assim: "Não, sua cadeira aqui, ó, se quiser vir, ó, pode começar agora", porque tinha muita coisa pra fazer. E aí eu fiquei: "Caraca, legal", a interação das pessoas ali, eu achei bem interessante. Então foi um negócio que eu fiquei: "Nó, um universo que eu não conhecia", eu já tinha uma estabilidade, digamos assim, lá no outro trampo, e eu entrei como estagiário. E aí a primeira coisa que eu falei, deixei aberto, falei: "Olha", foi falado o nome da vaga, né, UX design na época, aí eu falei: "Olha, o que eu sei de UX design sobre esse tema, esse conteúdo, é sobre", foi o que eu falei, a tela, mais ou menos ali, não tinha nenhuma expertise. E aí uma das pessoas falou que, tipo: "Não, pode ficar tranquilo, você está aqui como estagiário, é pra você de fato aprender, entender, estudar e vamos embora". Eu falei: "Então beleza, vocês estão cientes que eu vou ter que aprender um pouco mais também, então bora". E aí desde então, eu comecei a devorar livros, ler. O Caio foi uma pessoa muito, importante, ele me trouxe muito conteúdo, às vezes nem em português, mas da gringa, porque na época nem tinha tanta coisa, lá em 2017, né, tipo assim, tinha, mas era muito escasso, era a galera tirando da gringa e trazendo para cá, lá de fora do Brasil. Eu comecei a ler, estudar, então foi um negócio, que eu fiquei empolgado, porque eu já gosto de tecnologia, então a minha atuação não era bem o design que eu falo, interface, era muito diferente do que eu fazia. Foi muito mais na arquitetura da informação. Então, tipo, qual é a lógica que o input daquela pessoa vai conseguir acontecer ali e dar continuidade. E eu tinha que entender de tecnologia também, porque é a questão da programação, da aonde que vai ter integração, não vai. Então eu comecei, aquilo me encantou muito. E eu fiquei muito empolgado, eu falei: "Opa". E eu, uma pessoa que adora inteligência artificial, é algo que eu fiquei mais, digamos assim, empolgado ainda, por eu estar desenhando, o design tá um pouquinho ali, né, só que não era design como antes, era um design mais técnico, digamos assim, específico para sistemas, um negócio que era um pouco da minha formação na época. Então eu fiquei, tipo, casei tudo. O meu gosto por querer saber como as pessoas funcionam, eu também gosto da psicologia, por isso eu escolhi o tema. Tem essa questão que até brinco, né, o meu pai na época ele perguntou o que que eu queria fazer, aí eu falei: "Ó pai, ó, os 2 temas que eu gosto, computação e a psicologia". Sempre gostei muito desses temas, entender como a mente funciona, a relação das pessoas e tudo mais. Eh, Só que parando para olhar, né, na época lá, qual que dava mais grana? A gente sempre foi por esse viés. Opa, computação é mais rápido, você consegue ganhar dinheiro mais rápido. E eu falei: "Ah, tá, vou seguir por aqui". Só que eu nunca deixei de ler sobre temas, conteúdos, sempre me atraiu muito. Então o que que eu fiz? O fato de eu ter lido sobre, estudado sobre algumas coisas, me ajudou na hora de entrar em UX. Porque o UX basicamente é você entender ali a experiência daquela pessoa, cognitivamente, comportamentalmente e tudo mais. E isso, opa, tem coisa que eu já sabia ali, sabe, como lidar. Só que às vezes eu não utilizava o termo técnico que existe no UX. Eu fazia meio que, tipo uma coisa No automática, feeling. saía. No feeling. Aí a pessoa fala assim: "Ah, não, Mota, isso que tá fazendo, o termo é esse aqui". Eu falei: "Ah, então esse é o termo". Aí eu comecei a usar esse termo, porque, tipo, era muito mais no dia a dia ali. Eu ia fazendo, o pessoal fala, por o fato de não ter um background de formação de design especificamente, então às vezes o pessoal já vinha com os termos específicos da design, não sei o quê. Às vezes eu ficava meio com vergonha de, eu só anotava o tema, falei: "Eu vou pesquisar isso aqui, vocês estão falando muito, vou anotar e vou ler". E aí eu falei: "Ah, mas isso aqui eu já faço, é só com nome diferente". Aí eu falei: "Tá". E aí foi aonde comecei a desenhar fluxos conversacionais, entender um pouco mais de tecnologia, estar atualizado por tudo que vem acontecendo, né, nesse mundo da inteligência artificial principalmente. E foi esse início aí, essa transição meio, acelerada que eu tive que fazer. O time lá na época eram 3 pessoas, então muita coisa que acontecia era de fato novidade, e a gente que às vezes era o gatilho da novidade. "Ó, vi isso aqui em tal lugar. Ó, vamos testar aqui? Bora. Olha, tem tal coisa aqui que fizeram desse jeito, vamos testar? Bora". Ia testando, validando, entendendo se funcionava ou não, que às vezes a limitação técnica existia. A ideias que a gente tinha mirabolante lá, falou assim, o pessoal falou assim: "Não, Mota, isso aí não vai dar não". Então sempre quando eu às vezes ia apresentar alguma coisa que eu desenhava ali, eu sempre validava tecnicamente com algum dev, com a pessoa que estava ali. E aí eu sempre fazia isso, porque eu sabia que às vezes a minha ideia era muito demais, não precisava tanto. E aí eu tive essa prática de, tá, tô com essa ideia, o como de fato ela é viável tecnicamente. E aí de tanto eu fazer isso, eu comecei a ter o meu background, tipo assim: "Ó, isso aqui não é, isso aqui não é, isso aqui não é". Comecei a ter uma lista
do que era possível ou não na época. Só que essa lista ela vai se moldando ao longo do tempo. E aí onde eu É, comecei a criar essa coisa aí foi esse início aí, sabe? eu diria que é repertório. Hoje você É repertório, conquistou um exato. repertório, você tem uma caixa de ferramentas e vivências, né, que ajuda você a Exato. saber qual o que é que pode dar certo, o que é que não pode dar certo. Exatamente. Uma coisa que você falou que me chamou a atenção era essa questão que no início, UX, né, design de experiência, para você era muito essa questão de fazer interface bonita, usável, etc. Hoje Exato. você considera assim ainda ou você vê de outra forma? Ah, eu vejo totalmente de outra forma. É bem Tipo, é diferente, né? nossa, Você totalmente. vê esse contraste assim, como é que pensava antes e agora Não, é bizarro pensa. diferente, porque é a experiência. O que vai estar ali, que a pessoa vai interagir, e aí, meu amigo, é universos. Pode ser conversacional, pode ser touch, pode ser um produto físico e por aí vai, N coisas. Então, meio que eu signifiquei várias vezes esse termo, sabe? Durante todo o processo que eu de construção, né? Profissional, só para olhar até pessoal também. É, hoje eu Muito penso massa. muito que essa parte de design de experiências, né, ele é problemas, é sobre problemas e gerar valor através da solução desses problemas. E aí, como a gente faz isso? Conversando com as pessoas, vendo o Exato. que é que dá certo, Entendendo o que é que não dá a certo, entendendo. famosa palavrinha mágica que o pessoal fala, empatia, não sei o quê. Essa frase é meio forte, porque se a gente, né, de fato, a gente não tem empatia com as outras pessoas, como que você trabalha empatia para pensar em um produto? É outro desafio. Então, acaba pegando o pessoal de cada um que está atuando dentro desse papel. Então, beleza, você tem que entender o problema, só que se você nem tem a abertura, né, de conversar e querer saber, a famosa escuta ativa, né, entender o que está acontecendo de fato, não é criar necessidade, é perceber a necessidade, é todo um jeito, um tato ali que, claro que é com o tempo a gente vai adquirindo, né? E é Bem repertório, é interessante. vivência. É, Aqui, você falou essa palavrinha mágica, empatia, de perceber, de tentar identificar nessas oportunidades para ajudar a galera. E você tava ainda tá, né, numa posição de design ops. Hoje tá como design intelligence, né? E o isso, inteligência design. O que que seria isso, assim? Será que você poderia introduzir um pouco para a galera que está ouvindo a gente? O que é que você faz? Como é que claro. essa área pode ser aplicada no nosso mercado, né? Se você quiser dividir ops e Uhum. intelligence. Perfeito. Então, vamos lá. Eu comecei ali, né, olhando para desenhar bem a ponta ali, como aquela conversa ia ser feita, como ia a interação das pessoas e tudo mais. Então era muito na questão do UX mesmo, ali o dia a dia, fazendo workshops, imersões para poder identificar as necessidades melhores. E aí, com o tempo, eu comecei a me envolver. Eu sempre fui essa pessoa em querer ajudar e apoiar não só a minha área, mas entendendo que a minha área podia impactar outras áreas, né. Eu comecei a ter esse interesse, tipo assim: "Nossa, o quanto eu de fato estou conseguindo aqui meu time está impactando as outras". Eu comecei a prestar atenção em algumas coisas, a me interessar. E aí onde eu esbarrei em processos, onde entender: "Os processos saem daqui, como é que esse time funciona, como é que esse time funciona no todo, como é que é o processo da chegada do cliente, entender aquele problema, quebrar ele e chegar até no time onde vai ter a quebra menor para ser feita". E aí eu comecei a ficar muito, tipo, eu comecei a perceber muita coisa que dava para melhorar. E eu comecei a me envolver mesmo, eu sou a pessoa que: "Olha, tá de ajuda?". Eu levantava a mão, falei assim: "Ó, tô aqui à disposição, precisando de mim". E eu comecei a me envolver, tipo, em áreas, por exemplo, me envolvi com RH, a galera lá precisava, por exemplo, tinha um onboard das pessoas, eu gosto também de pessoas também, e comecei, eu falei: "Ah, vou tentar aqui". E aí era onde eu melhorei muito minha habilidade de facilitação, porque era um onboard onde as pessoas tinham que passar por um período para conhecer o produto, então era uma imersão no produto, cada um tinha que fazer ali, digamos assim, o seu MVP junto ao produto, né, ali um bot dentro da ferramenta. E aí onde eu comecei, eu falei: "Nossa, interessante isso aqui". E eu comecei a criar, jeitos e métodos que eu fui testando e fui funcionando, que era parte do processo ali de um maior. E aí eu também atuei com o time de marketing, ali fazendo algumas coisas específicas, comecei a entender estratégias de publicidade, negócio, mais especificamente. Então comecei a ampliar, entender que o pedaço que eu fazia aqui era, tipo, impactava várias outras áreas. E aí eu comecei a me interessar mais. E claro, aonde eu estava atuando no meu time, aí entra naquele novo loop, né, aquele velho loop que eu comentei lá atrás, que eu fiz a transição,
que eu comecei a ficar um pouco saturado, não tinha tanto desafio. A gente chegava um cliente, eu já imaginava meio que assim que você olha o problema, você fala, opa, já vem automaticamente na sua cabeça ali o desenho da arquitetura, o que é possível, o que não é, isso aqui, isso aqui. Você começa a ter uma certa facilidade para desenhar a conversa. Eu tentava tirar um pouco de mim, chamava os devs, a galera de dados, para poder interagir mais, para não ficar tão enviesado só comigo. Eu comecei a ter essa relação e aí eu comecei a focar mais no processo. E aí onde eu levantei a mão, né? E falei, galera, olha, para minha liderança, no caso, olha, tô querendo mudar. Quero fazer umas coisas diferentes, estou com interesse em processos, estou achando. Mapeei várias melhorias aqui, eu acho que é é algo bacana que dá para a gente poder focar. Só que não tinha uma abertura na época. E aí passou um tempo, a minha liderança chamou, ó, Mota, está abrindo aqui o Design Ops e acho que você tem perfil. Você não estava com interesse, não sei o que, eu falei, opa, show. E aí eu fui. Pensei, aí eu comecei a ver vários desafios. Porque é uma visão, sair do micro e um pouco mais para o macro. E é onde era esperado que eu pensasse dessa forma. Porque o Design Ops, né? Design, olhar para a operação, processos, ferramental, pessoas. Então era uma coisa mais desafiadora. Eu fui estudar também. Ler coisas, livros e assistir coisas, né? Para poder entender. E eu comecei a me interessar e dar ideias, desenhar estruturas de processo e tudo mais, não só desenhar, mas apresentar elas e trazer argumentos que façam sentido, aquela minha ideia encaixe dentro do todo. Não adianta ideia pela ideia. De fato, como é que eu vou vender, né, entre aspas, aquela minha ideia internamente para as pessoas que precisam, de fato, receber aquela ideia. Então foi um desafio, mas com a habilidade que eu evolui de facilitação lá atrás, me ajudou a como lidar com as pessoas. Porque no fundo, é a interação com as pessoas que a gente tem. E aí eu falei, tá, da hora. Entrei em Design Ops. Aí comecei a desenhar vários processos, entendimento, trouxe ali alguns impactos na visão um pouco mais estratégica ali, tática. E aí aonde, nesse ano, teve uma mudança, né, uma transição, que a minha atuação começou a respingar em outras áreas também, na questão dos processos que eu estava desenhando, não só no meu time ali, no caso, a gente chama de capítulo de UX. Eu comecei a atuar, seja no time de entrada, de onboard de cliente, no time de vendas, seja no processo de evolução desse cliente. Então, o impacto começou a respingar em outras áreas. E aí é onde a minha liderança ressignificou o papel, ele mudou o termo, né? Continua sendo design ops, no fundo, que hoje chama Design Intelligence Specialist, especialista inteligente de design. É trazer a inteligência, o design ali. Mas o que seria inteligência? É, de fato, a minha visão é olhar para os dados sendo gerados e tomar decisão em cima disso. Altamente data-driven. E aí o desafio que a gente tem hoje é, de fato, não sei se todo mundo passa por isso, né? Mas é a padronização dessas informações internas, que a gente acaba se focando no cliente, não sei o quê, e às vezes dá uma certa, não olha tanto para dentro. E aí é algo que eu tô hoje meu dia a dia está sendo olhar para esses dados, como eles se cruzam com os processos, aonde que tem, tipo assim, o que que eu espero de cada etapa desse processo, olhando para esses dados específicos e tomando decisão em cima disso, junto com as lideranças, que é algo que está sendo bem, que é uma outra área que eu estou estudando muito também. Analytics, data science, machine learning para poder processar o dado. Então, querendo ou não, eu estou voltando para aquilo que eu queria lá no início, que era a programação. Então, voltei a codar, criar scripts em Python. Então, é um negócio que eu consegui trazer, sabe, de volta, só que tudo olhando para o designer. Isso eu não esqueci ainda, continua ali. Só que é uma percepção diferente, olhando para o processo, trazendo para os dados, que querendo ou não, a gente também precisa olhar para isso. Sei lá, vai consolidar alguma pesquisa? Quando essa pesquisa não está enviesada ou não, pelo modo como eu perguntei, por aí vai, né? As possibilidades. Então, mais ou menos a minha jornada ali, eu passei até chegar nesse papel que eu estou hoje, né, com esse termo. Eu queria fazer um parênteses mais para ilustrar mesmo para o pessoal. Quando a gente fala de processos, né, e também design ops, aí eu pediria ajuda sua, mas para você ir completando e vendo Uhum. se faz sentido o raciocínio. É muito de sustentar a operação que atende os clientes. Também tem a sustentação, né, que faz com que esse processo continue acontecendo. Mas olhando Sim. ali mais para o cenário que é o que geralmente as pessoas que eu conversei aqui nos episódios fazem, geralmente elas trabalham em equipe, essa equipe atende o cliente. A chegada desse cliente tem um trabalho que precisa ser feito. Não apenas de entrega de primeiro valor, mas também de
manutenção e expansão desse valor. E aí, para isso, Exato. existem vários artefatos que podem facilitar essa conversa, como também dar a visão do que é que vai ser produzido, né? Então, tem documentação, tem fluxos, tem vários outros design system, por exemplo. Exato. E aí, talvez tenha outros artefatos, né? E processos. Seria mais ou menos assim, tipo, dessa Isso. forma É mais que. ou menos isso. Não olhar só para o cliente em si, igual você falou, e tem que entregar. Mas como que chegou e tá a base ali, né? Para chegar e quais são os artefatos que estão sendo criados, igual você falou? Documentação? Qual a métrica? Qual o consolidado? Onde que vai estar isso? Como é que é o report? Vai ter um report ou não? Quais são as, de fato, ter clareza de cada etapa onde esse cliente que vai estar passando, digamos assim, na esteira, está? Como é que ele está sendo visto internamente? Então é muito, de fato, olhar para essa estrutura, igual você falou, a sustentação de que esse cliente passe, a gente atue, mas perceba ele também no processo. Quanto tempo ele levou em cada etapa, como é que ele está performando naquele ponto, por que ele performou, fazer as perguntas certas em cada ponto também. Então, isso também é olhar ali para um pouco da inteligência e barra design ops ali. E aí, apenas para ilustrar mesmo para quem está ouvindo, a gente está falando aqui muito no contexto de uma equipe, né? Uma equipe, uma pessoa É, fazendo, e você diz, eu faço assim, desse jeito. Agora, se coloca no cenário que uma mesma empresa atende vários clientes de várias formas. Como é que a gente padroniza, né? E a exato. gente tenta fazer com que essas áreas, né, se conversem de forma mais ágil, né? Ágeis e de forma mais assertiva. Então, o grande desafio está aí, como também é o grande ganho, né? Na Sim, velocidade, na entrega. Como é que é o dia a exatamente. dia, assim, para você hoje? Ou para quem atua na oposição, né, de design ops ou design intelligence? Será que você poderia comentar, talvez, algumas formas ou alguns processos que daria para a galera começar ou atuar nessa área? É, vai muito no quesito esta- prestar atenção no seu dia a dia. Eu acho que é o negócio. Prestar atenção no quesito analítico mesmo. Beleza, eu faço parte. Aonde que eu tô atuando? Qual é a parte do todo que eu tô? Foi a primeira coisa que eu fiz quando eu tava. Eu falei, eu tô aqui na ponta. E aí eu comecei a voltando. Aí, no ato de voltar as etapas até chegar em mim, eu comecei a ver que pessoas estão se conectando a essas etapas que eu tô voltando. E aí eu comecei a entender. Então, foi muito no quesito, sei lá, entender o processo de fato, aqui no quesito passo a passo para aquilo acontecer. Eu acho que é um negócio muito importante. E entender o quanto de informação você consegue extrair dali, que seja útil, claro. Não é só, passou X clientes aqui, tá, mas o que isso quer dizer? Não, o cliente está muito parado aqui nessa etapa, por quê? Então é saber fazer as perguntas corretas, se conectar com outras áreas. Eu me conectei muito com a área de vendas ali, de inicial, para entender, mapear até as dores que eles estavam sentindo. Então foi muito uma questão de pesquisa inicial. Tendo a pesquisa, aí eu consolidei essa visão e ver o quanto a minha atuação eu posso fazer ali algo para aquilo, que não fuja tanto. Então foi muito a fazer a pergunta certa, entender os dados que tá acontecendo e as áreas que de fato vão ser impactadas por essas perguntas, dados, para ter essa relação mais fluida, digamos assim. E eu não sei se você concorda comigo, Caio, mas é a questão, acho que a coisa mais difícil que a gente tem internamente, não só interna, mas no nosso dia a dia, são as pessoas. Lidar com elas não é algo tão simples assim. Porque um computador, você dá o comando, ele te responde. No dia a dia é muito diferente. Às vezes um tom, como você fala, um jeito que você fala. Às vezes eu até evitava mandar texto, preferia marcar uma call para a pessoa escutar meu jeito de fala, me ver, para facilitar essa conexão. Não ficar só no texto frio, às vezes a pessoa vai ler do jeito que ela precisa, do jeito que ela acha que, da emoção que ela está ali na hora. Então é muito essa estratégia de entender como eu vou me conectar para aquilo que eu estou querendo pesquisar, por exemplo. Então hoje, muita coisa do que eu estou fazendo é isso. E uma das principais também é fale, se comunique. Primeira coisa. Tá ruim, ou tipo assim, nossa, não encontrei tal informação. Alguém falou que tal pessoa tem. Chama a pessoa para falar. Converse, de fato fale. Porque às vezes fica, não, depois eu olho. Não, é fulano, não vou falar não. Então
acaba criando digamos assim, uma bola de neve de as coisas não saem porque você às vezes não correu atrás, não falou, não abriu a boca, digamos assim, para saber o que está acontecendo. Mas aí vai de cada um, né? Eu tenho um pouco esse perfil de sair, querer falar, querer questionar de uma forma positiva, né? Sair questionando de qualquer jeito, porque tem gente que não recebe muito bem alguns questionamentos. Então, não sei se eu consegui responder, cara, assim, o dia a dia, Sim, mais ou você menos. tá dizendo mais de ter a soft skill, né, de poder se Exato. comunicar, de interpretar. E é muito doido, eu me peguei pensando aqui, acho que no primeiro ou no segundo episódio, acho que foi com o Gabriel Simões. No episódio dele a gente falou de storytelling de dados, e aí a gente, não lembro exatamente porquê, mas a gente estava falando um pouco sobre a questão do design, né? Muitas Uhum. pessoas veem design como questões visuais, né? Sendo Sim, que intrinsecamente o design tem a questão da forma e da função, né? O uhum. visual às vezes é a forma, mas às vezes a forma tem função também. E Exato, quando alguém vai fazer uma graduação de design ou estudar mais para o design, muitas das vezes ela está aprendendo o método, né, de produzir isso, aquele resultado visual, como também de conseguir criar aquela artefato, né, que gere aquela função ou que tem aquela função. E aí nesse exato, caso, nesse processo, né, acaba que é uma hard skill, uma habilidade técnica muito específica, mas acaba que você precisa de outras habilidades que vão exato. compondo o seu repertório. E acaba que, enfim, eu digo que uma vez designer é sempre designer, você fica com E o tem uma pensamento de coisa, designer. até você falando em hard soft skill, eu sinto, né, que lá atrás, quando me viram, ofertaram a vaga que ia abrir ainda, eu acho que foi muito mais pela minha soft skill do que pela minha hard, porque a hard eu tinha mínima. E aí foi onde eu comecei a ter essa visão minha mesmo, esse autoconhecimento mesmo, tipo assim, que o importante às vezes não é só a hard skill, mas o quanto do seu jeito ali, aquilo que às vezes você consegue entregar como do jeito que você já é, sabe? Se encaixa ali num time, num jeito, até no jeito da empresa atuar e tudo mais. E eles perceberam que é algo que eu não tinha dado tanta atenção. E aqui dentro eu comecei, lá onde trabalho, eu comecei a perceber que aí tem os feedbacks e tudo mais. Aí eu falei, aí foram falando para mim, não, Moto, você tem um jeito assim, consegue falar com certa facilidade, uma habilidade de síntese. Eu falei, ah, tenho. Só que, tipo assim, eu nunca parei para analisar e parar e perceber que às vezes eu tinha certas habilidades que a gente às vezes acaba esquecendo. Então, a hard é importante, a soft também é. E o fato de perceber que a gente tem essa soft, às vezes, inata na gente, que às vezes é um desafio ali. Fica ali um vão entre o perceber e o de fato estar acontecendo. Então, e aí entra o ponto, né, conectando com isso, quanto mais você sobe, hoje eu estou como um cargo de especialista, menos hard, fica mais soft skill ali. Começa a ter que saber lidar mais com as pessoas, resolver conflitos e tudo mais, do que de fato colocar a mão na massa em algo. Porque colocar a mão na massa e fazer uma tarefa, cara, dois palitos, dependendo do nível que você sabe sobre aquele tema, aquela coisa. Então é algo que está sendo desafiador para mim também. Eu estou aprendendo bastante a posição que eu estou, lidar com as pessoas, o jeito que as pessoas estão olhando para a minha posição, que é algo que é meio difícil para mim, sabe? Eu não consigo ficar muito nessa posição. Eu falei, não, gente, a gente é igual aqui, vamos trabalhar. Só sei um pouquinho mais que vocês. Não, não. Então eu tento trazer essa visão também, sabe? Mas é difícil. Às vezes tem que se impor e estar na posição que está e falar, gente, então, ó. E são N situações, né? Eu acho que com o tempo você, como a gente já falou assim, você vai aprendendo algumas técnicas, repertório, e Exato, você vai até lidando melhor com algumas situações e até utilizando outras formas, né, outras técnicas. Por exemplo, exato. hoje, é, uma coisa muito legal, não que eu atue como design ops, mas eu aprendi muito o valor, né, da comunicação assíncrona e a capacidade de replicar, né? E a Sim. gente está trabalhando em conjunto em um projeto agora. Uhum. Você está aí para me desmentir em qualquer coisa. Hoje eu tento tirar muito valor é, das ferramentas que a gente tem hoje para facilitar a colaboração e o trabalho, sabe? Então, Sim. pensar em criar uma documentação assíncrona, centralizar ela em um documento para poder facilitar encontrar nessas informações, deixar registradas. Os encontros que a gente tem, né? Geralmente eu gravo eles e deixo lá, ó, galera, tá aqui o lembrete da nossa conversa. E tento centralizar os artefatos em um local só para facilitar isso. Então, acho que essa questão de
templatizar e É, comunicação assíncrona é muito efetivo, assim. trabalhar com uma coisa que pelo que a gente tem trabalhado junto, né, eu acho que trabalhar com tópicos. Eu sou muito dessa coisa de segmentar mentalmente. Tá, qual que é o assunto? Ah, esse aqui, beleza. Eu me contextualizo. Então me facilita continuar ali o que está acontecendo pelo fato do tópico. Então tem uma documentação por tópico, às vezes, que às vezes a pessoa vai entrar no papo ou vai precisar mexer, ela olha o tópico, opa, beleza. Se ela se encontra ali, vai. E de fato faz diferença. Nossa, faz muita diferença. Porque a gente Pois sabe, é, né? N contexto durante todo o dia, então. o que for mais fácil ajuda muito. Exato. Assim, a gente tá falando muito aqui, aí, talvez por a gente estar nesse contexto, a gente já sabe, mas é apenas para enfatizar pra galera, gente, imagina aí, você tá entrando numa empresa, você já tem ali todos os canvas, você já sabe o que é que a empresa faz, o formato que ela faz, tem já um modelo de documentação, isso, nossa, é uma mão na roda, assim, Não, ajuda demais. E muito. é uma coisa que eu sempre falo internamente aqui. Quando eu entrei lá atrás, a prova disso, de fato, tinha pouca coisa. A gente não tinha nem tempo de preparar, às vezes, documentar certas coisas, porque era tanta velocidade que a gente tinha que ter na hora ali, que era difícil, às vezes, de parar, vamos documentar e por aí vai. E aí eu falo hoje, né, que tem as documentações, tem um design system ali evoluindo, tem várias coisas já. E eu sempre falei pra galera, quando eu entrei, não tinha isso aqui bonitinho como vocês estão vendo. Então, aproveitem de fato, porque a gente batia às vezes na parede e falava, nossa, calma aí, vamos documentar isso aqui, tá dando ruim. Então, eu sempre enfatizo pra galera hoje em dia, tipo, gente, aproveita que isso aqui tá bonitinho organizado. Mota, a gente já. Aí a gente. Isso a gente pode compartilhar, assim. A gente já pegou todas as eras, né? Já pegou TXT, já pegou bot em Nossa. Excel, já pegou bot em Sketch. Uhum. E tem Figma também, Planilha. tem Nossa, meu planilha. Deus. Foi É, várias aventuras, mas ainda bem que a gente conseguiu consolidar. Deixar até aqui um exato. recado pro Adolfo, que Exato, Adolfo. ajudou Nossa. muito. Graças ao Adolfo. Obrigado, viu, Adolfo? Valeu, Adolfo. Bem, falando sobre design conversacional agora, eu queria dar um passo atrás ou um passo à frente, mudar um pouco o contexto assim. Uhum. A gente trabalhou durante um tempo, né, nessa posição de desenhar conversas, né? O Sim. designer conversacional, mas o cargo em si era outro. Pelo menos na empresa que a gente estava, a gente chamava de UX, né? É, Todo mundo que está passando aqui, eu estou pedindo uma definição, perguntando o que, é que a pessoa acha, né? Como é que você define assim o design conversacional? E eu queria ver se você poderia também tentar diferenciar um pouquinho de UX, design de conversas, ou misturar os dois, tentar tá, desenhar essa tá. linha. É algo que às vezes é até difícil, né? Porque eles se entrelaçam tanto, esses temas ali, alguns tópicos entre um e outro. Mas acho que trazendo uma visão mais sobre o design conversacional, é de fato olhar para a comunicação, né? De forma direta e como ela funciona. Então, arquitetar ali todo o processo de comunicação, seja para N, XY pessoas, né? Ali A ou B pessoas, dentro de algum meio, passando tal mensagem. Eu acho que é ter esse cuidado, com todo esse, digamos assim, contexto interno ali que isso acontece. Então, o design conversacional eu colocaria dessa forma: cuidado com a comunicação, se for parar para olhar. Porque, independente de onde vai acontecer, seja via texto, voz, sei lá, ele está rolando uma comunicação. Então, o design conversacional é arquitetar a comunicação. Então, eu acho que eu vou muito para esse viés. Agora, o UX, para pegar ali, né, é a experiência do que foi arquitetado. Eu tento ter essa quebra na minha cabeça que me ajuda, às vezes, até segmentar alguns temas até de estudo. O UX é muito o que eu sinto, né, sinto e leio sobre também, é muita experiência de fato. Experiência no quesito, como a gente sabe, a gente acorda, a gente está experienciando alguma coisa. Então, o quanto da experiência, olhando para a conversa, a arquitetura que foi projetada para ser com algum objetivo, a pessoa está sentindo ali naquele aquilo ali. E aí tem N ferramentas, né? Para ela mapear como ela é, o jeito que ela está sentindo, qual que é o passo a passo, no caso a jornada dela e tudo mais. Então, eu tento quebrar dessa forma, né? Olhar para a arquitetura da comunicação, como ela está sendo projetada ali, e como o UX olhando para a experiência de como ela está absorvendo aquela arquitetura. Então, eu tento ter essa quebra mais ou menos na minha cabeça que me ajuda, né? Em temas aí. É bem legal, porque eu diria que o design está mais para essa.
UX, né? A experiência do usuário. Uma coisa está contida na outra, né? Tem a Exato. experiência do usuário, mas a experiência do usuário por si só ela não vai se sustentar, né? Porque ela, de certa Sim, forma, precisa gerar valor para alguém e, sim. na verdade, precisa gerar valor para ambas as partes, né? Para quem oferece a experiência, mas também para quem recebe a experiência. Porque senão o negócio não se paga, a conta não fecha, Né? diria assim. Acho que é o principal tópico É, aí. é o principal tópico. E aí, no caso da conversa, é a arquitetura da conversa, né? Como é que essa conversa vai acontecer. E aí, esse como a conversa vai acontecer, tem vários elementos aí no meio. Tem o passo a passo, tem o canal, tem o conteúdo, tem os Exato. componentes. Então tem muita coisa que a gente vai colocando aí nessa salada mista, eu diria. E tem acho que um desafio, é mais uma coisa, uma visão pessoal aqui, que é a gente tá dentro de uma empresa, logo a gente está produzindo, projetando algo. E esse algo, como você falou, tem que ter algum retorno financeiro ali para a pessoa específica, baseado na necessidade barra problema. Então é algo que eu tento não me apegar muito a nisso. A questão que a gente precisa pagar boleto, né? Então é importante a gente ter esse cuidado também. Mas não deixar isso de fato conduzir a tomar de decisão só para isso. Porque no fundo, a gente é pessoas, né? Eu entendo que a gente está imerso aqui, né, nesse sistema que a gente está aqui, né? Então acho que é importante a gente ter esse cuidado, beleza? Tem todo um objetivo, mas a pessoa, ela vem antes. É que eu entendo, sabe? Porque às vezes é meio complicado até falar sobre isso, porque não é que eu quero forçar que ela consuma ou tenha aquele meu produto, ou ela esteja dentro do meu produto ou serviço, mas é tipo olhar com mais cuidado a pessoa, não deixar ela olhar ela como um produto. A gente sabe que todos nós somos, né? Como é a coisa de graça, o produto é você. Então é só deixar essa observação para a gente não esquecer essa questão humana por trás ali. Eu acho que isso também é desenvolvido e adquirido, né? No começo do podcast você falou essa questão de senso estético, visual, né? De conseguir ver quando as coisas são boas ou bonitas. No Exato, caso da gente, eu acho que a gente tem que ter essa anteninha sempre em pé, assim, exato. de saber se está de fato agregando valor para a pessoa final, né? E aí Isso, tentar advogar ou sim, ajudar a pessoa a obter o valor que ela quer. sim, Isso me leva a trazer o tema da nossa conversa, que é justamente a psicologia da comunicação, né? É um aspecto que a gente precisa ter em mente, apesar sim, de ela estar na mente, que é a psicologia, né? Trocadilho, exato. mas a gente tem alguns elementos e técnicas que a gente pode talvez tirar proveito, né? Não no sentido negativo da coisa, mas de utilizar como atalhos, né? Tem até atalhos de comunicação que a gente pode falar, máximas de Grice, por aí vai. Por aí vai. Mas a psicologia da comunicação, para quem está ouvindo a gente, foi um tema que o Mota escolheu. Antes da gente iniciar aqui a gravação, eu perguntei se tinha algum elemento específico que ele gostaria de falar. Eu tinha dito da série, né, que iriam ser vários elementos, e aí cada pessoa escolheu um tema. Como eu falei, o Gabriel já falou de storytelling de dados, a Fernanda, de design conversacional, a Priscila, linguagem simples, a gente teve a Stephanie falando de inteligência artificial, a Ariane de curadoria. Então, assim, vocês estão vendo que tem de A a Z, né? Vários elementos aí. E a psicologia da comunicação é um assunto muito interessante porque, de certa forma, tem impacto direto na experiência conversacional. Ela pode influenciar na escrita, na persuasão, na construção do conteúdo. E é justamente um elemento chave, assim, da conversa. E antes da gente seguir adiante, eu também queria até reforçar aí que para quem está ouvindo mandar uma mensagem pro Mota no LinkedIn, seguir aí os projetos nas redes sociais, seja no YouTube, no LinkedIn, adicionar o Mota no LinkedIn também, dizer que ouviu, conheceu o episódio conheceu através aqui do episódio da gente. Tem muita coisa boa que rolou ao longo dessa temporada e tem muitas outras coisas que vão rolar aí nos próximos episódios e pro ano que vem, a gente já tá encerrando o ano, né? Loucura, o ano já acabou, mas passou voando. Mas enfim, antes de você explicar exatamente o que é, né, como é que você define ele, eu queria dar um passo atrás e perguntar mais o porquê que você escolheu esse tema, né? O porquê que a psicologia da comunicação é um elemento chave, né, do design conversacional. Como eu disse, né, no início, que se não for para computação, é psicologia, né? Então, sempre me encantou muito o estudo da mente em si.
relação humana, como as pessoas se interagem, independente da escrita, relacional e tudo mais, sempre me atraiu. Não é porque eu quase fui. Inclusive, eu casei com uma psicóloga. Então, é um tema que eu gosto de falar sobre. Questões cognitivas. Eu não sou especialista, tá, galera? Eu gosto de ler sobre o tema, estudo sobre o tema. Nada impede no futuro, talvez, fazer algum curso especializando ali, né, focado para tecnologia. Então, é algo que sempre me atraiu. Só que eu sempre fiquei pensando o quanto disso eu conseguiria aplicar na minha carreira, por exemplo. Só que aí teve um momento, até foi muito engraçado esse dia, que foi uma história muito interessante. Eu estava voltando, eu fui almoçar com meu pai, eu estava voltando, assim, a gente foi no restaurante, estava voltando para casa, e aí onde ele fez alguns comentários, e é onde ele falou assim: "Ah, você talvez possa usar isso, talvez você já está usando e nem saiba, isso que você gosta de ler e tudo mais". E aí onde eu nossa, é verdade, né. E aí onde eu comecei a fazer esse paralelo, tudo que eu estava lendo sobre o tema, no meu dia a dia. E aí eu comecei a entender que de fato eu já estava meio que aplicando na prática algumas coisas, ou percebendo algumas coisas com mais facilidade. E aí foi onde eu nossa, legal, dá para eu conseguir aplicar isso não de forma direta, mas de algum jeito, psicologia de forma ampla, né, a gente fala sobre a humanidade específica, humanos ali, né, o psique e tudo mais. E aí eu comecei a entender e me atrai muito. Vindo para a parte da tecnologia, foi onde, assim que eu entrei na parte de design conversacional e tudo mais, eu comecei a perceber, cara, quanto do que eu já sei dá para encaixar aqui, coisas que eu já li sobre. E aí teve o clique que é a comunicação ela sempre esteve aí, independente da tecnologia. Então, muita coisa é meio que depende do ser humano que aconteça. Se já depende do ser humano, logo o contexto, o lugar onde ela está com essa se comunicando, perfeito. Então, como eu estava olhando para de assim, chatbots ali, contados inteligentes, eu consegui ter essa percepção e esse entendimento. E me abriu um outro tema, que é o Rex Writing, que eu não sabia o quanto da escrita especificamente impactava também. Então eu comecei a entender que a minha fala, em alguns, na minha vida especificamente, comecei a prestar atenção mais na minha fala. Eu vindo trabalhar, descrever fluxo, aí tem a famosa frase, né? Gente, vamos neutralizar a língua aqui nesse fluxo, vamos deixar de forma que todo mundo que leia consiga se sentir aqui nessa conversa. Aí eu falei, nossa, mas como assim? E, tipo, não é só o gênero, é tudo uma questão de pessoas mesmo. Como eu não neutralizo aquele texto, para independente da pessoa, do tipo da pessoa, ler aquilo ali e ela consiga se ver ali, em algum nível. Ou se sentir como humana, né? Uma pessoa. E aí onde eu comecei a prestar atenção na minha fala. Eu percebia que na minha fala tinha algumas coisas que não eram tão legais. Assim, sabe? Quando você começa a se educar pelo que você está lendo e estudando. E eu comecei a perceber certas falas, sei lá, preconceituosas, e por aí vai, né? E eu comecei a ter mais cuidado. Então, e é meio que automático isso. Comecei a ficar tão, não fissurado, mas tão, prestar tanta atenção que eu comecei a prestar atenção na fala das pessoas, no dia a dia. Concordâncias, verbos, como a pessoa aplicava, que ela trocava, jeitos que certas pessoas tinham de falar, gírias. E eu comecei de fato a ficar meio que tipo, como é que cada um constrói a sua própria linguagem, seja escrita ou falada. E aí eu juntei, né? Como a pessoa constrói, como é que a outra pessoa interpreta, logo existe a psicologia por trás aí. E aí eu comecei a ficar mais, tipo, impactado no quesito quanto do que eu estou fazendo no meu dia a dia impacta as pessoas também. Não é só, tá, entreguei esse fluxo aqui. Ah, beleza. Só que às vezes quem está lendo pode ter um impacto na frase que leu. E isso eu comecei a prestar atenção e perceber que de fato eu não estou fazendo só um produto por produto e vai gerar um valor por trás. Mas é o fato de impactar pessoas. Que eu sempre tive isso em mim, desde pequeno ali, ter essa preocupação. E aí por isso que eu escolhi esse tema. O fato de eu gostar, né, da psicologia específica e tecnologia. E eu consegui cruzar essas coisas e aplicar no dia a dia, prestar mais atenção, né? Então isso me impactou muito, porque quando você começa a prestar atenção no que você está falando, né, à toa que a terapia está aí, né? Às vezes você se escuta, você se percebe melhor.
E aí eu comecei a fazer esse exercício em mim mesmo. Não que não precisa de terapia, mas é importante que é um exercício. A sua fala, às vezes, você escutar ela, você tipo, opa, calma aí, tá estranho isso aqui. E aí foi onde eu falei, ó, legal, acho que é um tema que dá pra gente conversar. Como eu falei, não sou um especialista, expert na psicologia, mas eu acho que é um tema que se cruza muito com a gente, com a tecnologia, design conversacional, a comunicação de forma simples e pura ali, né? E é interessante porque, quer queira ou quer não, acaba moldando o jeito que a gente pensa, que a gente apresenta. Eu vou falar só 2 exemplos aqui, só para não prolongar. Um uma técnica, né, de comunicação que ficou muito eficiente durante especialmente a pandemia, foi a CNV, que é a comunicação não Sim, violenta. Ela tem uma estrutura, né, que você precisa começar falando como é que você se sente, o que é que causou esse gatilho. E aí tem algumas técnicas que você pode incorporar isso no discurso para ajudar a outra pessoa a entender melhor, ter mais empatia na forma como você sente. Isso, de certa forma, pode ser incorporado na conversa. E tem também outras técnicas. Outro um exemplo bem besta, que esse é do livro. Eu falei do Comunicação Não Violenta. O outro livro, nossa, quase que fugiu a palavra, o Jeito Harvard de Ser Feliz. Tem um livro que sim. chama isso, não sei se você já leu, mas nesse livro ele responde uma pergunta que todo mundo tem, né, que é a questão do eu tenho notícia boa e eu tenho notícia ruim. Qual que você prefere saber primeiro? Sabia que tem um estudo sobre isso? Detalhe não sei, mas eu sei que a galera estudou, né, sobre esse rolê. Na verdade, o estudo fala que é melhor as pessoas ouvirem primeiro a notícia boa para depois ouvir a notícia ruim. E o Só que o motivo é pessoal que escolhe ao contrário, né? ao contrário, né? Nossa, deixa eu ver primeiro a ruim. Não, mas de acordo com estudos, e aí é o que ao longo do livro fala, a pessoa vai estar muito mais receptiva a ouvir a notícia ruim depois que você falar a notícia boa. Então, assim, tem coisas que você pode ir incorporando no Exato. seu discurso e na sua vivência. E aí, E é difícil, viu? É é um difícil. rolê, não é fácil. De fato, é um processo. No quesito, é olhar para a própria comunicação, né, na própria fala. É algo muito desafiador, porque, nossa, no início, eu até trazer aqui uma experiência, no início, quando eu escrevia os fluxos, né, desenhava, escrevia os fluxos, era muito. Eu tenho porque é o exemplo clássico. Bem-vindo, abre parênteses e põe o ar. Era meio que sempre o bot se apresentava dessa forma. Ah, bem-vindo. Ah, e tudo que existia feminino e masculino tinha esses dois. E aí eu falei, cara, deve ter uma forma de, claro, ler temas que já a galera tem gente que já estuda isso faz tempo. Eu comecei a me aprofundar nesses temas também. E aí o boas-vindas. Aí eu falei, pô, boas-vindas é bom, né? Uma palavra boa, ampla, não sei o que, tal, tal, tal. E aí eu comecei, de fato, a incorporar na minha fala. Então eu vou entrar numa reunião, boas-vindas, ou vou, chego em algum lugar, sempre tento tirar dessa forma. Parece algo bobo, mas que, sei lá, é, eu me sinto falando com todos nesse aspecto, sabe? Não deixo ninguém de fora na minha fala. Então, eu sei que é delicado esse termo, né? Gênero ali, tem o rolê do todes, aquele papo todo da língua portuguesa, padrão e tal, tal, tal. Mas é algo que é muito mais olhar o detalhe, né? Então, foi coisas que foram impactando, por isso que eu fiz escolher esse tema aqui e pra gente falar sobre aqui o quanto a gente consegue associar o design conversacional, né? Tem coisas também que a gente pode, com o tempo, a gente vai aprendendo outras técnicas, né? Por exemplo, ao invés de a gente falar, um é muito do ficou curioso? Aí, não, ó, curioso talvez não seja o melhor caso. Tipo, Exato. tem curiosidade sobre esse assunto? Aí você vai pegando uns atalhos assim. A dica, a coisa que eu mais uso coloca a pessoa no meio, o termo pessoa que salva, que ajuda muito a pensar muito no quesito neutro ali do rolê, a neutralidade, né? Me ajuda bastante, sabe? A pessoa tal, por aí vai, né? Existem técnicas de writing para isso, né? Não tem detalhes aqui, mas tem Neutralidade bastante de coisa. gêneros, mas é bem É, legal. Em relação à psicologia da comunicação ser um elemento de design conversacional, como é que você faz essa relação, né? Tipo, por que ele deveria ser um elemento chave? tá. É, quando eu comecei, eu só fui de fato cruzar o conceito da psicologia da comunicação
depois que eu já estava já há um tempinho atuando nisso, que foi inclusive, uma influência sua de ler a algumas coisas específicas. E aí clique clique vai, clique vem nos Medium da vida, nos Google da vida, aí eu comecei a encontrar, né. Aí eu encontrei termos tipo enunciação. O que que é enunciação? É todo um estudo ali Eu de não sei o como que é es enunciação. então, eu não vou ler especificamente, porque é um negócio mais técnico do português ali, como a pessoa está se colocando dentro da frase, aí tem a questão do eu. Só que é um negócio que quando você para prestar atenção em querer entender, você começa a entender, você fala: "Ah, então é por isso que a estrutura é dessa forma". Então eu tenho um são 3 vídeos, que é um professor explicando, professor de português explicando todo esse às vezes eu vou expandindo a questão da comunicação e eu acabo indo às vezes para o português, né, que é a nossa língua aqui, né, gramática, mais detalhada. Tem coisa que eu não estudei na escola e nem em cursinho. E aí eu comecei a falei: "Ah, esse termo aqui é interessante", eu fui ler, comecei a ver vídeo e tudo mais. E aí o termo, não lembro exatamente qual foi o artigo, mas tinha um desenho que era exatamente emissor, o meio, a mensagem, receptor e feedback. E aí eu falei: "Cara, esse desenho é interessante, isso aqui é a base da nossa comunicação humana, tipo, de forma ampla". E eu comecei a prestar atenção, eu falei: "Tá". Aí eu comecei receptor, a pessoa que manda mensagem, o e-mail, sei lá, o WhatsApp, a mensagem, o textinho que tá ali, o áudio que for o vídeo, pessoa que recebe, o bot, quando ele tá interpretando isso, feedback que ele entende e volta a resposta para essa pessoa. E eu comecei a associar que, tipo, a gente tenta não, simula basicamente, né, o bot a ter esse comportamento, que pra gente é nato, né, é nato, que a gente conversa, percebe, presta atenção, volta, processa e volta. Então, acho que essa teoria de Lascaux, tem várias teorias da comunicação, tá, acho que ele que trouxe essa visão, o receptor, o meio, o contexto, a mensagem e o feedback, tem essa estruturinha, que foi onde teve mais me impactou mais nesse aspecto, porque é exatamente o que a gente faz no dia a dia, quem trabalha com isso. Que você tem que pensar no meio. Tá, onde que essa pessoa vai conversar? No WhatsApp, no Messenger, SMS? Como que ela vai perceber isso? Então é muito nesse. Aí entra a outra moeda, a outra parte ali da estrutura que é quem recebe, o receptor. Quem recebe o texto da pessoa? O bot. E aí, meu amigo, é um negócio delicado, porque a frase "desculpe, não entendi", é chata, viu. Nossa, desculpa, não entendi. Errar, não sei o quê. Pô, chatão. E aí a gente acho que muitas pessoas que trabalham com isso, buscam lutar contra que essa frase não exista, ou seja, menos impactante possível ali na frustração da pessoa na hora que ela recebe isso. Então "Não, não entendi, você consegue reescrever para mim? Nossa, parece que o que você me trouxe não é algo que eu estou planejado para pensar". Então, aí é a questão do próprio feedback, né, de voltar. Só que a gente, com pessoas conversantes, entre pessoa a pessoa, a gente fala certas coisas com uma outra pessoa que já conhece, por exemplo, eu e o Caio conversando aqui, eu falo alguma coisa para ele, sei lá, de um tema específico, né, sei lá, clima, como que as ondas, o El Niño, não sei o quê. Ele pode falar muito bem, e fala assim: "Mota, eu não sei, isso daí eu vou dar a entendida". E tudo bem, a gente entende isso. A pessoa às vezes não é um tema que ela gosta. Agora para um bot, aí vai muito do contexto. Eu e o Caio conversando aqui sobre esse tema, é a questão livre. Temas aleatórios que a gente sabe que um gosta e vai puxar nisso. Para um bot não, você tem que trazer toda a questão. Olha, eu consigo falar de X, Y, Z, show. E aí a pessoa tem que interpretar isso e trazer para a conversa se aquilo que ela está querendo, aquilo que ele sabe conversar, ele sabe. Ele vai conseguir responder. Se não, aí teve um famoso transbordo, traz um telefone e tudo mais. Então é essa simulação que a máquina tem de algo que é nato nosso. Pra gente é tão simples, é tipo tão simples no quesito, natural, pensando na fala, né. E aí tem o desafio da escrita. A gente de fato a escrita, se for olhar para o Brasil, né, ele é grande, tem tipos de escrever, siglas, gírias e por aí vai. Então o quanto desse bot, ele tem que saber o repertório linguístico, no caso do português, para conseguir interpretar uma coisa que é tão simples pra gente, é tão natural, simples não, né, é tão natural pra gente. E você fica dá uma certa frustração para quem está conversando.
E é um desafio imenso para quem está desenvolvendo isso. Porque eu, como Caio também, como pessoa escritora de um bot, ou desenha, que arquiteta um bot, é só fazer assim, olha, a pessoa mandou mensagem, o bot vai responder isso. Show! Só que não é tão simples assim. Então, sempre quando às vezes eu ia dar um workshop em algum cliente, trazer esse tema, eu já cortava a vibe da galera aí. Falava assim, pessoal, então, você um bot. Aí você tem que perguntar, o que vocês se imaginam? Vocês acham que é tipo um Jarvis da vida, lá do Tony Stark? Sabe tudo, calcula, é tipo hoje o ChatGPT em algum nível, né? Só para ver. Só que lá atrás a galera acha que eu vou perguntar qualquer coisa pro bot. E não é assim. Tem que, de fato, trazer um tema, um conteúdo, e eu tenho que fazer o paralelo com pessoas. Eu não vou perguntar qualquer coisa para você. Eu tenho que saber quem é você, a apresentação. Tem que saber o que você gosta, ali os temas. E o contexto. Onde eu estou te perguntando isso? É numa fila? É numa reunião? Numa sala ali fechada só nós dois? Ou é com uma galera junto? Então, só que a gente processa tão rápido isso que a gente não para pensar nesses pequenos detalhes que às vezes a máquina vai ter que simular. A gente esquece isso. Então, é isso que mais me intrigou. Uma máquina simulando algo que é natural nosso. E como que eu deixo. Não é que eu quero que ela seja. Vire humana, eu quero humanizá-la, né? Porque a gente está conversando, humanos conversando com ela. Então, esse acho que tento paralelizar esse conceito da psicologia, da comunicação, junto ao que a gente faz. Não sei se trouxe muito, se eu trouxe muito detalhe Não, ali. eu acho que você trouxe, tipo, alguns aspectos bem legais, porque ele vai talvez um pouquinho além da psicologia em si, e ele entra mais na parte da teoria da comunicação mesmo, de como as Exato. conversas em si elas podem acontecer. E aí, por exemplo, você falou, poxa, agora me fugiu o nome da não, emancipação, não, Enunciação. enunciação, e você explicou um pouco os componentes que fazem parte deles, mas, por exemplo, uma outra teoria de conversas, né, outra teoria de discurso. Tem um professor chamado Paul Pangaro, e aí o trabalho dele é baseado no Sim, Gordon Pask, e aí ele. ele faz muita análise de como sistemas em si interagem com sistemas. E aí, nesse caso, como pessoas em si podem interagir com outras pessoas, né? Quer queira ou quer não, gente, a gente é um sistema, né? O nosso corpo é um sistema. Tem Exato, vários sistemas dentro do nosso próprio corpo. Olha que loucura. Sistema exato. digestivo, reprodutor, por aí vai. E no caso da troca, né, entre dois sistemas ou duas pessoas, existem alguns elementos que a gente não enxerga, mas eles estão ali. E quando eles Sim, falham, a conversa falha. Então, quais são eles, né? Tem um contexto, tem a interface, tem a linguagem compartilhada, e tem até o motivo dessa conversa existir, né? Então, por exemplo, quando exato. você vai iniciar uma conversa com alguém, se não existe um motivo claro, até outra pessoa, a receptora, não vai saber nem o que te dizer. Se parar uma pessoa na Isso. rua para perguntar, ô, que horas são? Se a pessoa. É uma pergunta meio objetiva, né? Que horas são? Ali a pessoa já entendeu qual é o seu objetivo. Você quer saber a hora. Mas se não ficar claro assim, por que você tá me pedindo essa informação no meio da Avulso, assim. rua? Tipo, o avulso me parou, tipo, um relógio aqui. O que você quer saber? E às vezes tem a questão da linguagem compartilhada, né? Não faz sentido eu estar falando aqui em português, de repente mudar para espanhol e de repente falar em inglês. Talvez algumas pessoas não entendam o que eu esteja falando. Isso vai causar um ruído na nossa comunicação, até impedir que ela aconteça. E tem também a Exato, interface, né? O meio no qual essa conversa vai acontecer. Quando a gente fala, né, é uma multimodalidade. Existem várias informações passando. Tem a minha entonação, tem a voz, tem o conteúdo da mensagem, tem a minha expressão. Então, assim, tem muitas coisas que são absorvidas, né? E aí é muito exato, bem o que você falou, assim, o grande desafio é como é que a gente traduz isso para a máquina? exato. E como é que a gente cria essa simulação, né? Exato, exatamente isso. E a pessoa se lembrou, é exatamente, essa pessoa, o Pangaro, é ele, né? Então, foi exatamente, acho que foi o artigo que eu li, e aí onde eu abria, tipo assim, fez um leque assim pra mim, eu falei, caraca, tem tudo isso aqui, e onde eu fui estudar mais. E eu comecei de fato, a entender o quão desafiador é o processamento de linguagem natural, bizarro, bizarro que eu falo no quesito, não é tão simples, eu falar, máquina, interpreta isso aqui. Qual que é a próxima palavra que vai vir se eu tirar isso aqui? Então é algo que você falou, simular isso. E a gente esquece também uma outra coisa, que isso eu aprendi na minha vida pessoal. As pessoas falavam assim pra mim:
nossa, Luiz, você é meio frio conversando no WhatsApp, não sei o quê. Aí eu falei, mas como assim? Não, que você fala direto, tem uma fala específica, pra quem já me conhecia, né, presencialmente. E aí o que que eu comecei a perceber? Eu comecei, tipo assim, mandar áudio, mesmo se a pessoa não gostasse. Tentava mandar um áudio específico ali, curtinho, né, mesmo se não gostasse, porque o quê? Ela ia escutar meu tom de voz, ia escutar minha entonação, meu jeito, meu entusiasmo ali na hora de falar, e não ia ser só uma frase fria, digamos assim, pela interpretação dela do que ela estava sentindo na hora, porque a gente lê baseado no nosso emocional momentâneo. Então imagina um exemplo, outro exemplo, que é uma mensagem de campanha. Ah, abre aqui sua conta, ou é um desconto no X das. E você tá no momento, tá dentro do busão, amassagado ali, tipo, você vai ler, tipo, nossa, vai ficar chateadaço, ou com raiva, ou com ódio. A mensagem, recebendo essa mensagem aqui agora. Que aí é um outro entendimento de o quanto, que horas que eu tô mandando para aquela pessoa, quem que é aquela pessoa, como é que ela vive, como é que é o contexto que ela vai receber aquela mensagem. Porque a gente esquece também a questão das nossas convicções internas, nossas culturas ali que a gente tem, nosso jeito de pensar a vida, perceber a vida. Porque uma mensagem que eu leio de um jeito, o cara pode ler de outro, ler a mesma mensagem e sentir, perceber outra coisa. Então, isso eu acho que é o maior desafio para quem trabalha com design conversacional. Porque em que momento eu mando exatamente aquela mensagem que ela vai ler, ela vai lá, era isso que eu queria que ela sentisse. Só que é difícil, a gente consegue talvez prever, entre aspas, ali, mais ou menos, ela tá voltando do trabalho, seja de carro, no busão, a pé, vou mandar ali uma mensagem tal. Ou normalmente a pessoa conversa no sábado à tarde, ela tá mais de boa. Não sei, para quem não trabalha, final de semana, né? Tá mais de boa. Então acho que o volume de pessoas é maior porque N possibilidades. Então é de fato mapeamento do comportamento, de entender como conversar. Porque, igual o Caio falou, exemplo, vocês sair conversando aleatório com pessoas na rua, temas nada a ver. Tem todo um motivo, barra objetivo e contexto. E às vezes explicar isso. Aí vem outro desafio, que é explicar isso para um cliente. Falar que a gente tem que pensar e parar para pesquisar as pessoas que vão estar conversando. É um desafio também, porque as pessoas, não, é só um textinho. Pô, irmão, não é só um textinho. E aí eu uso exemplo. Ah, se eu te mandasse um texto agora, desse jeito, você entenderia? Eu trago a pessoa para a hora ali. Ah, não, não é. Então, você está entendendo porque tem um contexto, entende tecnologia e sabe. E para quem não sabe, às vezes nem sabe ler, por que você tá mandando mensagem para essa pessoa? Por que você manda um áudio? E aí entra todas essas discussões, né? A limitação técnica, no caso, que a limitação que eu mais tinha dificuldade na época era o áudio, atrás. Eu sempre quis, por que eu não mando áudio? Deixa a pessoa mandar áudio. Aí o bot interpreta. Nossa, que inocente que eu era. E tipo, aí o texto é uma coisa. Agora, a forma falada, e aí, amiga, aí é infinito, porque tem todo o regionalismo, né? Onde a pessoa vai estar conversando. Às vezes uma frase, uma palavra é de um jeito, é só pegar pocã, tangerina, mexerica. É tudo ali a mesma fruta. Só que o modo de chamar é diferente. Certo tipo de gíria, no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste ali é diferente. Então, às vezes a palavra falada é muito mais difícil. Hoje a gente está evoluindo para isso. Só que interpretar o áudio é um negócio mais difícil. E a frase que doía meu coração quando o bot enviava era: nossa, eu não consigo entender a áudio ainda. Você consegue escrever? Aí às vezes a pessoa, mas eu não sei escrever, ou mandava áudio, a gente dava pra ver a conversa, né? Ela mandava, mas eu não sei escrever. Aí você, poxa. Então, tipo assim, você fica, não tá acessível. E aí entra um outro tema, né? Acessibilidade. O fato de eu estar me comunicando, igual o Caio trouxe, me comunicando, não quer dizer que você de fato tá entendendo. Se eu tô falando muito tecniquez, uns jargões de. Se começar falando jargões aqui de design, tem a galera que não é do design não vai entender. Aí tem aquela famosa discussão, né? Não, porque o meu budget, o briefing, não, no meu meeting, você começa a falar inglês, você fala, não, irmão, traduz, cara. A reunião, não, ali o valor que vai ser gasto para isso, não sei. Isso é comunicação também, acessibilidade. Que o bot também tem que interpretar e saber como funciona. Porque o que acontece? A gente acaba imprimindo o nosso jeito de fala no bot. Eu adorava colocar piada, ironia, sarcasmo no bot quando o cliente deixava livre o tom, né? Eu trazia umas piadinhas e não sei o quê. Deixava sutil, né? Não de forma escrachada. E o cliente às vezes percebia. Não, não, esse tom aqui não. O nosso tom é assim, assim, assim. Porque às vezes o cliente não falava o tom. E aí eu me forçava ele a falar o tom pelo modo que eu falava ali. Não, você pode falar assim, assim. Não, mas a gente não fala assim. Eu falei, não, beleza, tem aí um manual de marca, de tom de voz,
que a gente não é que o tom de voz, porque aí entra outro ponto, né? Tom de voz para quem? Para a TV, tom de voz para redes sociais e tom de voz para um chatbot. É uma outra coisa. Termos que não podem ser falados, termos que são de emergência, que é tipo, PROCON, o pessoal às vezes tratam certos palavrões, LGPD, então é um negócio que hoje em dia está muito mais, tipo assim, existe uma, como é que chama? Uma lista específica, que às vezes a gente já Vocabulário tem uma, contrabulado? é, um vocabulário ali controlado, que tipo, se essa palavra aparecer, meu amigo, manda para atendimento, na hora, nem bote desligado ali, chama atendimento. Então é esse tipo de coisa que a gente também tem com pessoa a pessoa conversando. Quando alguém escuta, você escuta uma palavra que você, putz, essa palavra ainda é legal, mano. Só que você fica na sua cabeça. Ou você tem intimidade com a pessoa e fala, olha, esse termo aí não é legal não, viu? Poxa, não fala desse jeito não. Só que você tem que ter uma intimidade muito boa para falar dessa forma. Que às vezes a pessoa não tem abertura, ou o jeito que você fala, ela pode interpretar de um jeito, sai daqui, e começa aí o atrito. Tem um livro, é esse aqui, ó. Vou pegar ele aqui. Mudando o tom da conversa. 7 princípios para resolver conflitos. Vai dar para ler aí. É um livro que me ajudou muito. Ele é bem prático, que é como que eu pego uma frase, assim, pegando um diálogo específico de agressão, né, de ataque, e transformo aonde existe para criar uma conversa. Tem uma troca ali. Olha, não foi legal. É a comunicação não violenta, né? Só que aqui tem um exercícios bem práticos. Que eu apliquei isso nos bots. Quando na época eu li, eu falei, poxa, isso aqui é interessante. Eu não posso. Aí eu comecei, de fato, a internalizar certas coisas que vão além do design conversacional, do design especificamente. Por exemplo, roteiro para filme. Qual a melhor forma de escrever um diálogo? Pessoas que trabalham no mundo do cinema escrevem diálogos o tempo todo. Eu comprei alguns cursos e comecei a entender como é que é feito um diálogo especificamente, como que você engaja a pessoa, deixa ela prestando atenção naquilo, quais são os elementos, né? Também foi algo que eu fui internalizando. Que é o quê? O engajamento, né? A palavra é forte, mas é a persuasão. Eu não gosto muito desse termo, mas como de fato a pessoa estar ali, gostar de estar ali, e não ser manipulada, mas ser pessoa, tipo assim, legal, gostei disso aqui. Ela se perceber e falar, nossa, aí entra o viés aí, né, do valor e do ganho que a gente tem. Nossa, vou comprar esse produto. Nossa, acho que eu vou assinar isso aqui, que é o rolê da publicidade. Que a gente, querendo ou não, no fundo, a gente precisa trabalhar para isso, em algum nível. Então, são N tópicos, às vezes, que fogem um pouco dali do techniquez do design ou da inteligência artificial, que é humano, seja ali entretenimento, pelos scripts de diálogo de cinema, ou a comunicação não violenta, da psicologia, né? Como que a pessoa vai interpretar aquela informação e tudo mais. E é o principal desafio, né? Que é o que você falou, né, Caio? A simulação disso. Como uma máquina simula. Eu quero que ela simule mesmo? Por que eu não deixo ela falar direto com uma pessoa? Sabe? E aí entra os questionamentos, né? O lance é saber dosar isso. Às vezes você pode usar isso a seu favor, né? Tipo, o lance, eu sempre falo, né? Quando você tenta ficar humano demais, aí a Exato. experiência quebra, porque a pessoa eventualmente vai perceber que ela tá conversando com um robô. Humano. É, É no caso, robô, né? Sim. um robô, um humano conversando com. É. É. Mas hoje a gente tem aí os LLMs, a IA generativa, que tá entrando aí na jogada. E a gente tá chegando aqui na reta final do episódio. A IA generativa é um tema que ficou muito quente nos últimos meses. Tem muita coisa acontecendo e a gente ainda tá aprendendo muito sobre esse cenário. Não sei, eu vejo que dá para se encaixar assim nesse cenário e usar para conversa. Tem até estudos sobre isso. É, um estudo, longa história curta, que está aumentando o número de parceiros, namorados, namoradas de IA. Não sei se você já leu sobre isso, Sim, mas está já crescendo vi. aí o número de pessoas que estão procurando esse tipo de serviço. Então, assim, tem várias outras coisas e desafios, né? Éticos, morais, que a gente vai enfrentar aí nesse cenário. Considerando que a IA generativa tá vindo aí, né? Você acha que ela vai impactar a nossa área de alguma forma? Será que vai mudar um pouco o jeito que a gente cria conversas, a estrutura delas, né? Os conteúdos? Você acha que tem algum impacto? Olha, eu vejo impacto quase que total, sabe? Porque a dificuldade que às vezes a gente tinha de, sei lá,
pensar uma conversa, estruturar um diálogo ali especificamente, era muito no quesito da nossa vivência, às vezes conversar com as pessoas que consomem aquele serviço e ver como é que é, por exemplo, alguém de atendimento, como é que é o processo interno de vocês? Me dá o script. Como é que vocês falam com os seus clientes aí? E aí a gente pegava e entendia e tudo mais. Hoje, claro, aí vai muito de empresa para empresa, né? O entendimento de que, baseado em tudo que já foi gerado ali dentro da plataforma, por exemplo, dá para criar padrões de conversa e facilitar o quanto uma pessoa pode estar suscetível a tal tema, ou como ela pode, sei lá, estar mais propensa a fazer algo baseado nas conversas que já aconteceram, baseado no histórico. Então, isso é uma coisa que impacta pra caramba, porque trabalhar com histórico de, sei lá, milhões e milhões de mensagens, analisar padrões, querendo ou não, comportamentais, de como aquela conversa discorreu, e facilitar para a gente, para quem desenvolve essas conversas, o seguinte tópico de, tá, tem aqui esses tópicos, esse jeito de falar que já está propenso, e a gente vai desenhar, começar meio que. Aí entra uma pergunta, né, que às vezes eu faço no e-mail direto. O quanto a IA, não é que ela vai substituir, mas o quanto ela vai nos influenciar e nos moldar para fazer sempre de um jeito específico, só porque funciona, baseado no histórico? Quanto digamos, na naturalidade, da autenticidade de cada escritor ali de conversas, vai estar imprimida também ali, sabe? Eu acho que a gente pode perder, talvez, vou falar de tudo, mas um pouco da autenticidade de quem está construindo, trazendo aqui uma visão bem ampla, né? Porque imagina que essa pessoa pegou a conversa ou fala para o GPT, GPT, desenha mais uma estrutura conversacional de venda que tenha XX tema e tal, 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 tal. Ele traz ali possíveis perguntas. Você, pessoa desenvolvedora, no caso designer, pode pegar a conversa e editar ela? Pode. Mas a gente que trabalha com isso tem esse cuidado. E pessoas que só querem algo rápido, cria uma conversa, coloca no sistema para os usuários dele, roda. Então, vai ter esse cuidado, esse desafio, esse impacto, né? De o quanto eu estou me preocupando em pensar aquela conversa, ou de fato só replicando, baseado no histórico, e só porque funciona. Então, eu acho que é algo que eu tenho tomado cuidado nesse aspecto. Usar a gente vai, não tem como. Então, como é essa ferramenta, né? Pegando ali o GPT especificamente, né? A tecnologia por trás, não o chat GPT, mas a tecnologia por trás. Tem até agora o 4 aí. 4 não, é o 5 que vai vir, que as pessoas vão poder cada um criar o seu próprio GPT. É tipo um clone seu, do jeito que fala. Então, é algo bem. Tipo, é difícil até prever certas coisas aqui. Porque até que ponto você vai estar conversando com alguém, né, e se alguém de fato é aquela pessoa. Mas se uma Será que é máquina alguém mesmo? ela tá se passando por você porque você criou o seu próprio bot e deixou lá conversando. E aí entra a peça central que eu nunca vou deixar de esquecer. O quanto a gente está esquecendo o humano, deixando de lado, sabe? Porque no fundo, no final das coisas, eu não espero que isso aconteça, né? Vai ser o meu bot conversando com o seu bot. No futuro, talvez, não sei. Enquanto isso sei lá, a gente perde a conexão humana. Essa troca. Não é à toa que a quantidade de podcast cresceu pra caramba, porque a gente quer ver os outros conversar. A gente tá tendo essa ânsia de diálogos, pessoas ali opinando sobre temas, N temas, né? Trazendo pra fora. E você quer estar ali, você quer fazer parte. E aí, eu não sei se qual foi o podcast que fez isso, mas de fato tentou conversar com uma IA. Não lembro qual foi. Tentou conversar, mas faz um tempinho já. E aí eu fiquei pensando o quanto de fato tem humanidade ali. É para ter humanidade? Porque se for pra ter humanidade, o jeito que o ChatGPT tá hoje, para mim ele só é um buscador mais robusto, digamos assim, pelo histórico que ele tem. Ele não consegue inferir algo, tipo, não, você disse aí, eu não gostei não. Não vou te responder. Aí você, caraca, olha o GPT. Aí é a personalidade, saca? Eu queria muito que acontecesse em algum nível. De uma forma amigável, né? A gente sabe aí, tem todo aquele rolê de apocalíptico que as IAs vão tomar conta total. Eu não vejo muito dessa forma. Eu tenho um lado bem otimista nesse aspecto. Que é basicamente uma ferramenta. O quanto a gente está usando ela da melhor forma. Porque a gente pode usar ela para fazer coisas ruins, né? Não é à toa que tá saindo várias notícias aí, galera
agora que tem a famosa, que é a do clonar a voz. A pessoa manda o áudio simulando. E aí? Quantas vezes, sei lá, um banco pode se passar por alguém que é a gerente e você faz. Por aí vai, né? As N possibilidades. Então, acho que sim. Por exemplo, toda essa questão do desafio da escrita, né? A gente perder um pouco a autenticidade de quem está construindo a conversa e o quanto isso vai ser só, tipo, robô conversando com robô. Que na verdade é um clone meu, um clone seu, dentro da internet, sabe? Então, não sei quantas pessoas estão parando para refletir sobre. Não sei como é que tá esse rolê aí da. Teve até esse negócio que aconteceu da. Não, eles estão querendo criar todo um artigo. Artigo não, é. Umas leis ali para poder frear todo o andamento das IAs. Que o cara da OpenAI lá, né? Que teve toda essa Elon treta aí Musk? recente. Não, não, o. Não, mas que não, o Sam Altman lá, Ah, que teve a treta, que ele quer criar aquela inteligência geral, né? Super cabulosa e não sei o quê. E aí, até que ponto isso deixar livre, assim, solto, não pode causar impactos, tipo assim, de fato até irreversíveis, né? Porque a rede social a gente sabe que já impacta. Então aí entra nesse ponto que você trouxe, na questão de pessoas se empatizando mais com robôs do que pessoas, saca? Por que isso? Sabe? E tem muito viés psicológico em cima disso. Por que a pessoa fica mais suscetível a isso? Porque a outra pessoa é submissa? Cada pessoa robô ali, você só fala, ela aceita, ela não questiona, não coloca a opinião dela, não tem o conflito, que é onde tem o crescimento interno de cada um, porque o fato de eu discordar de você não quer dizer que eu não gosto de você. É uma discordância no tema, no tópico. Só que tem gente que não interpreta assim. Ah, nossa, não gostei desse tema, o cara falar sobre. Ah, não gosta mais de mim. Ah, né, acabou. Corta a relação, não sei o quê. Às vezes o bot, não sei como é que tá aí, né, a criação disso, quando de fato o bot está se impondo nesse quesito de fazer com que a pessoa também seja apta e perceba que esse tipo de conflito é importante para ter a troca ali humana. Só que a gente sabe que não é humano, é um robô. Então, e aí eu tenho conversas longas com minha esposa, né, sobre bots psicólogos, que tipo, tem toda a ética ali, né? A minha cabeça para mim dá para fazer, só que tem todo o viés ético por trás. Como é que é? O sigilo entre o paciente e ali quem está sendo o psicólogo e o paciente, né? Psicólogo e o paciente sendo tratado. Se você joga para isso uma IA geral, tudo que você está dizendo, suas vulnerabilidades e tudo mais, vai estar ali no sistema. Zeros e uns, ninguém vai interpretar, só o bot vai ler. Não, mas quem garante que não? E a empresa que está sustentando servidores para poder ficar rodando isso? Então, conversas meio que longas, né? Eticamente, tem igual você falou, desafios éticos e tudo mais. E aí tem o outro tópico também, trazendo IA generativa, mas é mais para imagem, né? Pessoas distorcendo a imagem e tudo mais, que quantas vezes um bot, hoje acho que o GPT-4 consegue, né? Pedir para ele criar uma imagem, ali direto ele cria, pelo DALL-E 3, não sei, coisa assim. Então meio que ele, tipo, o quanto a gente está trazendo de fato, deixando, por conta tudo para IA, e a gente está meio que se anulando, sabe? As coisas que ele falou, eu vou estar com verdade, não vou pensar mais. Aí é bom senso, senso crítico, tudo que vai pro a gente é esquecido, digamos assim, para usar outros termos. Mas acho que sim, não sei se eu não sei se eu divaguei muito, mas sim, não, tem impacto. mas precisa de regulamentação, sim. Já saiu um artigo, acho que no The New York Times, Foi no meio desse ano, uma pessoa uma se. das tretas, né? Do É, Satchma não concordar lá, né? e aí a gente teve a treta no final do ano passado, do Google ter criado uma IA que estava dizendo que Também. ela virou senciente, estava tendo sentimentos, então tem todas as discussões que nós, meros humanos mortais, ainda vamos conhecer. Mas eu diria que precisa de regulamentação, sim. Mas tem lado positivo também, né? A regulamentação, ela olhando de um certo lado, ela não visa apenas, não é o objetivo dela travar as coisas, né? Pelo Exato. contrário, o objetivo dela deveria ser deixar as coisas mais transparentes, justas, Equilibrar, respeitando, o poder. equilibrar. Porque agora
Tá meio terra sem dono, assim, e a gente ainda tá aprendendo. Mas assim, já tem aplicações positivas, tem coisas massas Sim. acontecendo, mas a gente também não pode meio que ignorar que tem possibilidades de dar errado também. Tem, por exemplo, eu tento sempre olhar os 2 lados, né. Claro que o que vende mais é o catastrófico, né. A IA, não sei das quantas. Mas, por exemplo, teve acho que recentemente, a IA tá conseguindo, não sei se é generativa especificamente, mas tá conseguindo encontrar pela imagem de lá do cã detectar mais rapidamente cânceres de mama muito mais rápido que médico. E muito antes de sabe. Então, tipo, essa tem coisas positivas. Então, o quanto dessa positividade a gente também tá conseguindo trabalhar, né. Conseguir de uma coisa, por exemplo, ganhar velocidade, produtividade, não sei. Eh, ou de fato lazer, entretenimento, por exemplo, imagina, vou trazer um exemplo aqui, né. Eu tenho vontade de escrever um livro. Tipo, poxa, eu não sou escritor, mas eu sei a história, sei meu tema, sei mais ou menos o que eu estou querendo da minha história. Eu lanço ali para o GPT e ele traz ali mais ou menos e me ajuda. O famoso, ele vira uma pessoa que vai te pessoa entre aspas, tá? Vai ser um sistema que vai te ajudar, uma ferramenta que vai te ajudar a escrever. Então você consegue às vezes colocar as suas ideias mais rapidamente para fora. É não que ela você vai querer vender essa sua ideia, mas é que você sempre quis talvez fazer isso, sabe? Ou você sempre quis, sei lá, ser uma pessoa que mexe com imagem, ilustrar algo. Lá o Midjourney ou o DALL-E 3 também, acho que o último agora, não sei, facilita isso. E aí você tem que manjar de prompt. Olha os prompts aí. Só que o prompt não é só escrever, eu queria assim, um pouquinho mais claro, levemente com a luz. Não, tem todo um rolê técnico por trás de entendimento. Não, eu quero como é que é? VR, não sei o quê, com 3 pontos na semente 2, tem todo um rolê técnico por trás. Só que você tem que manjar de IA, tem que saber como a IA funciona por trás. Basicamente, aí seria a psicologia da IA, como ela pensa. Que hoje é o maior lema, o maior dilema aí, né? De como a IA trouxe aquela resposta. Qual foi o processo que ela fez? A gente quase a gente não sabe isso. Que é um dos medos que a gente tem. Como é que ela trouxe essa resposta? Como é que é o processo de pensamento? Hoje a gente tem mais ou menos, a gente como humano. Como é que eu pensei? Como é que eu sei tal coisa? Minha vivência, minha educação. Eu passei por aqui, aprendi tal coisa. Beleza, tem um processo ali. A IA não vai falar assim, onde você tirou isso? Eu vim aqui nos meus zeros e uns e trouxe para você. Que entra naquele, não sei se você lembra, duas IAs começaram a se conversar com uma linguagem só dela. E o pessoal lá desligou. Aí eu fico imaginando que. Aí eu me questionei muito quando aconteceu isso, que é quanto a nossa comunicação é limitante para a máquina. Ela podia estar conversando muito mais rápido com outros robôs, muito mais rapidamente. Será que a gente está limitando ela? Sei lá, aí viajando um pouco aqui, imagina que, sei lá, nossa, conversa, jeito sei lá, ruim de falar, lento. Aí os caras criaram a própria linguagem ali. Não dá pra interpretar, porque é eles que criaram. Os caras, no caso, os robôs, né? E aí você fica pensando, tipo, será que não tá acontecendo isso? A gente não sabe? Aí confabulando aqui, né? Viajando um pouco aqui, sabe? Então, são coisas que eu reflito. Assisto coisas também, por exemplo, tem uma série que lançou na Netflix, acho que é Pluto. É um anime, eu acho. Sim, Pluto, eu comecei a ver. Cara, é um rolê que você fica ali reflexivo, porque é um androide lá, cabuloso, e ele começa a ter, sei lá, sonhos, pesadelos. Aí você fala, como é que ele tá tendo pesadelo? Se ele é uma máquina e não sei o quê. E aí tem várias coisas ali que tem a reflexão humana em si. E aí rola uma discussão, a super máquina tá caçando todas as outras e tudo mais. E aí tem um menininho lá, que ele simula o jeito do ser humano ser, só pra se sentir pertencente ali no ambiente. Por exemplo, ele tava comendo, ele finge que come ou finge que engole. Aí ele fala assim: vou no banheiro. Você não, mas não precisa ir no banheiro. Não, porque eu vou lá, finjo que choro e volto. As pessoas meio que percebem que isso é aceitável, que é algo humano. Aí você, caraca, que bizarro. Tipo, bizarro no quesito de a máquina tá interpretando isso, que para ela sentir pertencente, ela precisa agir de certa forma. Sabe? Então, aí tem aí o outro lá, esqueci outro filme que é teve o antigo e o novo, com Harrison Ford, e teve agora Blade com Runner. Eu Blade tava pensando Runner. em comentar ele, isso. Mesma coisa. Eu vi só o mais novo, né? O antigo eu não vi. Mas é o mesmo esquema.
E aí entra a questão filosófica, né? Aí o que que é a consciência, a... por aí vai, né? Energias e quem curte o tema, né? Nesse aspecto. Querendo ou não, a gente acha, mas como é que isso se conecta com o nosso tema aqui, psicologia da comunicação, design conversacional? Tudo que é Tudo. comunicação. É. É a comunicação. Se a gente quer simular algo que o humano faz, eu preciso entender como o humano funciona. Por aí vai, né? Então, é algo, um tema que, nossa, deixar, dá pra ter episódios e episódios a gente falando sobre, né? Você já viu Ghost in the Shell? Já, mano, é muito louco, mano. É uma brisa. Ah, É, esse aí é massa. E eu confesso que eu já assisti algumas vezes, eu sempre achei ele muito massa, futurista, a proposta é um pouco intrigante, né? Mas sim. até eu ver um review, na verdade foi um review composto. Ah, Eu tava vendo o vídeo e cheguei nesse outro vídeo. Eu vi um review de um filme americano ou um canal americano, e depois eu vi num canal brasileiro chamado Entre Planos, fala um pouco sobre o fim, né, legal. do filme. E aí mudou, ressignificou pra mim muita coisa no filme, assim, é muito simbólico. Aí vai ter um leve spoiler pra quem estiver Não vou ouvindo. falar. Mas o o fim do filme, ele retrata a Major, né? Ela meio que ganha um Sim, novo corpo. E esse novo corpo, ele é um símbolo do que aquela união em si, que ela naquela hora está fazendo, representa. E se você parar pra pensar que o hacker que eles estão procurando, na verdade, é uma IA, muita coisa no filme muda. E isso é exato, muito mano. doido. Não, Porque ressignifica tudo, mano. ele ressignifica muita coisa. Porque antes você acha que é um hacker, que é uma pessoa. Até no filme que tem um live action sugere que é uma pessoa, mas na verdade é uma IA, né? Que Exato. se manifestou e tá, vê que loucura, buscando asilo político. Ó, pra você ver Como que ela não assim, velho? precisava. Então, meio que. Aí entra um negócio que eu questiono, assim, imensamente, aí já transcendendo um pouco o tempo, no quesito até vida em outros planetas, quanto a gente personifica, no caso, quanto a gente coloca coisas nossas humanas em coisas que, por exemplo, ver qualquer filme, seja de alienígena, que, sei lá, sem ser coisa de invasão, mas que fala sobre outros planetas e outras raças, tem coisa humana ali, jeito humano de ser. Pegar filmes da mitologia, fala sobre os deuses ali, tem coisa humana também. E as máquinas é a mesma coisa. A gente quer. Aí uma coisa que eu sempre questionei: por que a gente queria robô com duas pernas? Por que não cria, sei lá, uma coisa mais fácil dele andar? Aí entra a questão: porque tem que deixar próximo ao humano para ele se conectar, porque isso vai estar na casa das pessoas e tal, igual que ele é o robô, o filme lá com o Will Smith. Então, é um negócio que a gente sempre vai imprimir a nossa essência humana na escrita, que é onde entra aí um outro tema que é vieses da IA. Perguntar certas coisas, como é que ela interpreta? Aí entra a questão do preconceito de quem está escrevendo o código, por exemplo. Tem todo um rolê também por trás, né, que está tendo aí um movimento de como tirar isso. Só que é difícil. Quem Isso. escreve são pessoas. Só se a própria IA se auto que se escrevesse. Só que a primeira IA que escreveu, quem escreveu ela, foi uma pessoa. Como é que você tira isso? Não existe o ato de IA tá surgiu do nada, que é o que colocam pra gente humano, né? Vimos aí do Big Bang, ou teoria da evolução, o que for. É todo um rolê, o Deus, né? Então, a gente às vezes acaba desconectando isso e trazendo uma certa distância desse tema para algo que é nosso dia a dia ali. Na verdade, tem muito mais é mais profundo. Não que a gente vai falar isso todo dia, né? Essas coisas, Sim. esses temas mais é, seja muito mais no quesito crítico ali, de ficar, sei lá, filosófico até. Só que é nesses momentos que a gente traz para e se? Pô, será? E se não? E se sim? Sabe? Um outro filme que é muito bom também nessa pegada, não exatamente psicologia, mas ele traz uma questão de comunicação como forma de se conectar, né? É A Chegada. Muito legal. Eu assisti esses dias de Nossa, novo. bom demais. Ele é bom demais. E ele, inclusive, ele é feito pelo mesmo diretor que fez Blade Runner 2. É, que agora me fugiu o nome, mas
Deixa eu falar. Villeneuve. Acho que é Villeneuve, não lembro. É, na verdade, eu posso olhar aqui na internet, né? né? É Blade Runner 2. É, o diretor, ele é o. Cadê? Apareceu aí? É Denis Villeneuve, eu não sei pronunciar. É, Villeneuve. ele que fez A Chegada. E é muito doido porque, como você falou, assim, o que eu achei legal desse filme é que ele tenta mudar um pouco a linha o senso comum, né? Sim, Pra quem não viu o filme, naves aparecem ao redor do mundo e ninguém sabe o que é essa nave. E aí, cada país está tentando lidar com a situação de um jeito diferente, né? E no caso, na vida da protagonista, que é uma doutoranda em comunicação e linguística, ela cria um rapport, né? Uma conexão com esses seres através da comunicação. E aí tem todo o esquema de como o filme é feito, por aí vai. É bem, bem legal, assim. exato. E uma coisa que a gente falando sobre o filme, né? A gente esquece que a comunicação é uma tecnologia, é uma Sim, ferramenta. é uma E lá no ferramenta. filme fica muito claro. Vou dar spoiler não, mas para quem já assistiu aí, é bizarro o quanto a ferramenta da comunicação dos seres ali que aparecem, você fica, caraca, mas. E aí explica. Aí você, nossa, queria se comunicar dessa forma. Porque é um negócio que, para eles, a gente é limitado do jeito que a gente conversa. É só uma linha. Aí vocês já viram imagens, né? Tipo um borrão com vários significados ali e fala de um jeito muito mais amplo que está sendo dito. Então, a gente esquece que como chama? É uma tecnologia, é uma ferramenta, uma troca. E aí uma teoria da comunicação, bom que você lembrei aqui agora, que é a comunicação para a formação de cultura. Quanto a minha troca gera cultura, tipo assim, entre nós, sabe? Então é um negócio que eu falei, é verdade. Para olhar a cultura, né? É uma troca de costumes, de jeitos, personalidades, que vai se formando as coisas comuns. Mas isso é possível porque existe a comunicação, existe a troca ali, a conversa e tudo mais. Então é um negócio que eu falei, nunca parei para pensar assim a fundo sobre isso. Então é algo que impacta bastante. Bem, Mota, acho que é isso. A gente meio que divagou, foi para vários outros assuntos agora. Não parece, mas a gente tá aí já 1 hora e meia já de conversa. Foi É, rápido. é que no fundo tudo É, tem conexão, né? Para olhar. e, cara, sempre bom falar com você. Eu já falei nos nossos últimos encontros, né? Eu tô começando a ficar com débito negativo, porque toda vez que eu saio, você agrega muita coisa, assim, nas coisas que a gente tá fazendo, né? Internamente e na conversa que a gente tem. Então, assim, foi muito bom essa conversa. Agradecer aí também a nossa parceria de longa data e que a gente possa fazer outras vezes, né? É, ter outras trocas assim, fazer outros episódios. Vamos ver como é que fica aí pro futuro. Não, com certeza. E eu animado, tipo assim, tô muito feliz. É, essa reconexão, né, que a gente teve aí um tempo atrás, né, as nossas trocas. E de fato, não é, acho que não é negativo. Eu também percebo muita coisa. Depois, vários cliques vêm do nada assim. Eu falei, caraca, é verdade, nunca parei de passar dessa forma. Essa frase é o que eu busco todo dia. Nossa, nunca havia pensado dessa forma. Tento, sabe, perceber e tentar trazer essa frase para mim todo dia. Então, sim, eu também aprendo muito, a gente tem uma troca muito legal. E sim, espero que, sei lá, a gente venha falar de outros temas, principalmente sobre o futuro. É uma parada que cara, para viagem, falar sobre inteligência artificial, claro, vou vendo a humanidade, né, que é a psicologia, que é um tema, então a gente pode falar muito sobre. Que querer ou não, se for para resumir o tema, né, ele é muito abrangente. Ele é como a gente entender mentalmente, como funciona mentalmente ali, quando a gente troca informação, seja no meio, por aí vai, o feedback que a gente tem um com o outro. E como eu simular isso em uma máquina, que é o maior desafio. Não só isso, né, mas qualquer outra coisa que vai tentar simular de um humano é difícil. Então, agradeço o convite e estou aí aberta a próximos convites para outros temas, talvez. Não, a gente vai fazer outros temas sim. Se a gente tivesse que resumir o nosso episódio, a nossa conversa em uma frase assim, que frase ou que mensagem você gostaria que a galera saísse daqui? Perfeito.
É um negócio que eu tento praticar todo dia, é estar presente no diálogo, prestando atenção, esteja ali, na conversa, aí seja, claro, com uma máquina ou com uma outra pessoa. Eu acho que a gente não é que perdeu, mas acaba deixando de lado esse tipo de prestar atenção no momento, estar presente ali, sabe, escutar de forma sincera a outra pessoa, eh, e querer de fato saber como o outro está também. Ou não só nessa troca, né, emotiva, mas objetiva também. Tá, o que você está querendo dizer com isso? Consegue falar de um outro jeito? Então, esteja presente. Acho que a frase que eu resumiria. Estar aqui agora, esteja no agora. Eu sei que é um papo meio de entendimento, sei lá, meio filosófico o rolê, mas querendo no fundo, quando você muda tem essa mentalidade meio prestando atenção no seu dia a dia ali, dá um impacto, sabe? Isso tem me ajudado ultimamente. Eu não estou divagando muito, estou muito mais atento a certas coisas e por aí vai. Essa questão de estar atento e ouvindo é bem interessante. Muda muita coisa, você aprende muito mais, assim. E acaba sendo mais Sim, assertivo, né? É, exato. é. Quem quiser te acompanhar, entrar em contato, qual seria o melhor local para te procurar? LinkedIn? LinkedIn, pode ser LinkedIn? o LinkedIn e por e-mail também. Tenho não sei como é que você vai compartilhar o e-mail, mas lá no meu LinkedIn acho que fica mais fácil trocar uma ideia, conversar, falar sobre esses temas aqui que a gente conversou, ou, sei lá, temas fora desse tema também. Ah, eu acho que vale a pena a gente se seguir. Eu vou deixar o link do LinkedIn aí na descrição do episódio. Eu gostaria de agradecer de novo, Mota. Vamos fazer mais vezes sim. Eu fiquei pensando aqui em algumas ideias. Quando acabar aqui eu te falo já já. Para quem está ouvindo aqui esse episódio, eu queria convidar vocês, né, a deixarem um like aí, a seguir o projeto. Também seguir aí o Mota, mandar uma mensagem para ele, dizer que ouviu aqui a nossa conversa. A gente tá acabando esse episódio, também tá acabando essa temporada, mas tem muito conteúdo bom, muita conversa boa que a gente teve ao longo desses últimos episódios. Tem também vários recortes disponíveis para quem quiser ver apenas fragmentos das conversas. E tem muita coisa boa aí que a gente pode ver aí pro ano que vem. Então, é isso, gente. Fica aí o convite para vocês continuarem explorando, questionando, aprendendo, criando, né, essas experiências conversacionais. Eu acredito muito que o futuro é conversacional e invisível. E é Exato. isso. Até o próximo episódio. Obrigadão, Mota. Até a Valeu, próxima. pessoal. Obrigadão aí. Até a próxima.